Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, com grata satisfação, recebo aqui no estúdio para um bate-papo conosco, né, uma ocasião muito importante, por sinal, completando esse ano 25 anos, né, de sacerdócio. Nosso, né, querido amigo Padre Alessandro, irmão de presbitério, né, e que também gosto sempre de falar, né, quando tenho a oportunidade de dizer que quando fui acolhido nessa diocese, né, foi as primeiras conversas que tive para admissão e o início de um processo, né, aqui dentro desse território da diocese de Caraguatatuba. Foi o Padre Alessandro que me acolheu junto com o Padre Mauro na época, né, 2008. Então hoje, com grata satisfação, recebo o senhor Padre aqui no canal, né, para esse bate-papo. E para essa ocasião, né, muito especial, como eu falei, 25 anos de vida sacerdotal. Padre, bem-vindo, uma satisfação tê-lo aqui. Eu que agradeço, Padre, vossa bênção. Deus abençoe. E 25 anos de saber que tudo começou aqui, nesta minha primeira paróquia, que é uma alegria e muito feliz também de participar. Que bom, Padre, que bom. E vamos conhecer um pouquinho, né? Penso que o Padre Alessandro, acho que de todos os padres atualmente na nossa diocese, talvez seja aquele que tenha mais experiência dentro desse território aqui, né? Sou o mais velho da diocese mesmo, de ordenação, que ordenou para a diocese. Sim, sim. Então, assim, penso que são muitas histórias, né? Se pudéssemos, faríamos vários capítulos desse bate-papo, né? Mas penso que é aquilo que fosse mais essencial para a gente fazer uma memória dessa trajetória até aqui, né? Desde enfim, a família, as origens, a infância, um pouco dessa realidade, né? Então, penso que a gente poderia começar perguntando as origens, né? De onde que o senhor vem, nascido aonde? Nasci de Dona Darcy Ferreira Coelho, Denizar Miguel Coelho. Depois meu pai vai ficar mais conhecido como Mané da Pastelaria. Eu nasci em Franca, 13 de dezembro de 1975. Interessante que eu vou morar num bairro que se chamava Jardim Seminário. Olha. Na rua Doutor Antônio Vieira de Oliveira, 1402. Nunca esqueci o endereço da minha casa de infância. Porque ficava num bairro onde tinha um seminário e a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, conhecida Capelinha, e tem um seminário dos agostinianos recoletos. Então eu cresci nessa comunidade de fé. E tenho imagens muito bonitas da minha infância nessa vida espiritual. Uhum. A missa das crianças, que para mim era sagrado, assim. Ia ter passeio com a minha família, eu lembro que eu falava que eu ia só depois que eu participasse da missa das crianças no domingo. E era 8h30 da manhã. Então eu lembro muito, acho que era algo que me fascinava tanto, que eu tenho essa imagem de eu levantando cedo, era eu que me virava, né, vamos dizer assim. Meus pais trabalhavam em restaurante, então não tinha horário, sempre chegava muito tarde. E eu lembro muito dessa cena, de eu indo no quarto dos meus pais, falando que eu estava indo para a missa, pedindo a bênção e tal. E eu fazia esse caminho até a igreja e o quanto para mim eu gostava. Então a missa era 8h30. Você acredita que 7h30 eu já estava na igreja? Acredito. Eu chegava cedo, eu saía porque eu queria. Aí depois eu fui ser coroinha. Uhum. E aí algo que marca, porque era feito um sorteio, porque ninguém queria ir na missa das 6 horas da manhã. Uhum. E eu era sempre sorteado para a missa das 6 horas da manhã. E tenho a imagem também do padre me acordando, né? Porque eu acho que eu dormia na missa, né? 6 horas da manhã. Uhum. Aí o padre me acordando para poder ajudar a servir as coisas, ajudar a servir. A minha primeira comunhão, eu lembro muito, porque me chamaram para fazer o comentário da missa.
Então ali já tinha algum sinal de que estava ali Sim. já... Acho que a questão da própria comunicação, de não ser, de estar ali mais... Então um ambiente de comunidade que para mim era muito forte. O senhor sempre foi muito comunicativo, desde a infância. Eu tenho a imagem da minha infância muito tímido, mas eu acho que o padre, os catequistas iam incentivando. Porque eu lembro que o Frei Sérgio, ele uma vez contou uma história para mim de um dragão, de uma... Eu não lembro hoje a história, mas ele me contou essa história. Depois um dia ele pediu para eu contar essa história para ele. E aí um dia na missa ele me chama, na hora da homilia, e fala: hoje o Alessandro vai contar uma história para vocês. Falei, nem imaginava que ali estava sendo minha primeira homilia, né? Eu contar a história na missa das crianças e ele me chamar para poder contar essa história ali. Então eu tenho muito essa imagem de participar da missa, de catequese. Tinha sempre muita vontade de conhecer o seminário, a gente não tinha acesso, né? Lembro muito de uma missa de despedida de um dos nossos párocos, e ele depois se tornou bispo. A gente chegou a se encontrar, que ele era o bispo referencial, Dom Xavier, na época Padre Xavier. E eu lembro muito de criança e vendo a igreja inteira chorando, né? Porque ele estava indo embora. A música, eu lembro da música, né? E aí depois eu fui saber que era a música de Colores, né? Que é do movimento do Cursilho. E era uma música em espanhol. E eu lembro que eu cantava essa, só que eu queria fazer parte do grupo, né? E eu não podia, né? Eu lembro que tinha a coroação de Nossa Senhora. Eu queria coroar Nossa Senhora, mas eram só as meninas que coroavam e eu não podia coroar Nossa Senhora. Então eu acho que olhando para esse momento assim da infância, eu cresci na igreja. O senhor já tinha feito essa leitura assim do passado com esse aspecto meio vocacional? Algumas vezes que eu vou recontar, eu vou pensando, a minha vocação começa ali. Sim. Eu tinha uma catequista, dona Nair. Eu tive a graça, eu a chamei para que ela, na minha ordenação diaconal, porque na presbiteral ela já não conseguiu vir. Na ordenação diaconal ela entra com a minha história, ela foi minha madrinha. Então é bonito porque é uma referência da catequista. E ela era a catequista do bairro. Então ela era responsável por acompanhar as crianças e as famílias daqueles quarteirões próximos da casa dela. E toda sexta-feira a gente rezava o terço. Era um terço cheio de crianças. E ela tinha uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida e a gente ia toda sexta-feira na casa de uma família do qual ela era a catequista daquelas crianças. Então tem várias curiosidades, assim. Eu lembro que quando meu cachorro morreu, eu fui rezar pela alma do cachorro. Aí ela veio me corrigir, né, e dizer: não precisa rezar, porque o cachorro não tem alma. Nossa, e aquilo foi assim para mim. Tinha uma oração de São José que a gente rezava errado, né, mas a gente não sabia. Quem me dera ser devoto do Divino São José. Na hora da minha morte, a gente tinha que falar: dou no demônio com os pés. E como a gente decorava e falava rápido, a gente dizia: vou com o demônio, né? E uma vez ela escutou e falou: não, pelo amor de Deus, vocês estão rezando errado. Reza direito. E a gente brigava com as crianças ali, disputando quem ia rezar a Ave Maria. Isso foi muito forte para mim, olhando hoje o que significa o ser padre e ver aquela infância rezando o terço toda sexta-feira, com a presença da catequista na minha vida. E aí, eu lembro que quando era final de novela, as pessoas não iam, né? Aí sim. eu lembro que ela falava assim: hoje a Santa Quadrada vai segurar as pessoas em casa. Eu achava isso, depois olhando, eu falei, é uma sabedoria. A Santa Quadrada, no sentido assim, que as pessoas dedicavam aquele tempo para ficar ali na frente delas, né? E não ia para o terço. Então, assim, foi uma infância marcada por essa presença na igreja. Da gente crescer na igreja, rezar o terço, participar da missa. Só que aí, como eu
só chegava no almoço familiar, né, depois da missa, da igreja, aí, aí as pessoas começavam a tirar sarro, né? Ah, esse é o padreco? Ah, esse é o que não sai da igreja? E aí, como criança, eu não sabia reelaborar essas coisas, então eu ficava com vergonha, eu não gostava, então eu não queria que me chamasse de padreco. Uhum. Não que não me chamasse de padre, mas a forma que as pessoas chamavam, Uhum. né, deixava você um pouco ali irritado, como se Então, não se tivesse... fosse uma espécie de bullying hoje, assim, né? Isso, já tinha um pouco isso daí. Uhum. E aí, com 12 anos, eu venho para Caraguatatuba. Uhum. E isso, para mim, aquela base espiritual que eu tive na infância, tornou a referência. Porque meus pais mudaram muitas vezes, né? Uhum. De cidade, de casa. Mas todo lugar que eu chegava, não era a minha família que procurava, era eu que ia procurar, a igreja. Uhum. Então, quando eu chego em Caraguá, eu começo a participar na Santo Antônio. Sim, mas um pouquinho antes ainda, o senhor atribui assim, essa inserção nesse contexto de igreja, a fé, essa fé inicial, a quem? Assim, a família mesmo? Pai, mãe? Eu acho que mais a minha avó. Né? É interessante que antes dela morrer, ela deixa comigo uma toalha feita de fuxico. Eu lembro que quando eu deitei para me ordenar diácono, eu coloquei essa toalha do lado de mim, junto com o travesseirinho que era colocado, né? Uhum. Porque eu lembro dela, na minha infância, me ensinando a rezar o com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, do Divino Espírito Santo. E eu acho que essa insistência, né? Porque meus pais católicos, mas infelizmente daquele jeito onde priorizava mais o trabalho, né? Uhum. Porque nessa ideia, né? Tem que trabalhar, tem que pagar as contas, a religião fica para depois. E eu fui me sentindo muito atraído, Uhum. né? Pela igreja. Então, assim, até amigos de infância que a gente tem contato até hoje, o grupo que era dos Coroinhas. Então, quando eu vou em Franca, encontro com eles. Uhum. É muito bacana. Algum Assim. deles seguiu a vocação também sacerdotal, religiosa? Não, acabou. Acho que foi só. Tinha os que já eram seminaristas na época, né? Que a gente convivia muito com eles. Mas de turma, assim, de catequese, não. Se foi depois, não tive contato. Mas... E também da tradição da minha família, né? Porque eu tenho 2 parentes que eram primos de meu pai, que eram padres, Uhum. e tem um agora que ele foi vigário-geral da Diocese de São João da Boa Vista, padre Denizar, meu pai chama Denizar, Uhum. então eu fui uma vez visitá-lo, e o Dom Jaime, né? Dom Jaime Luiz Coelho, que foi arcebispo de Maringá. Uhum. Eu consegui ter contato, aí eu recebi uma vez na catedral, quando eu estava no seminário, levei os seminaristas ele nos chamou para ir lá visitar Maringá, e ele também da família Coelho. Então, da parte do meu pai, eu tenho, e também parece que tinha religiosas, então Uhum. é como se tivesse uma descendência Sim. levítica aí da parte do meu pai, com esse bispo, né, que foi o Dom Jaime, e esses outros 2 padres, padre Armando, padre Denizar, e uma religiosa. Uhum. E o senhor teve irmãos? Eu sou o segundo filho. A primeira, que foi a Alessandra, ela faleceu depois de algumas horas que nasceu. 3 anos depois eu nasci, e aí era para eu chamar Luiz Fernando. E quando meu pai vai registrar, minha mãe ainda estava internada, aí ele quis fazer uma homenagem à minha irmã que tinha falecido e me deu o nome de Alessandro. E tem o meu irmão Marcelo, que nasce 3 anos depois, hoje casado, celebrei o casamento dele e mora em Itajubá.
com a minha cunhada. Sim. Então, o senhor falou que identifica, fazendo essa leitura do histórico, né, do passado, vai identificando esses sinais já, né, de traços vocacionais. Mas, assim, concretamente, quais foram os primeiros passos que deu, né, na direção da busca por um processo de discernimento e até mesmo o ingresso no processo formativo? Eu acho que Deus foi me preservando de chegar porque aí com 12 anos eu fui para Caraguá, com 13 eu fui para São Bernardo, com 14 nós mudamos para Santo André, com 15 voltei para São Bernardo novamente, e aí meus pais vêm para morar em Caraguá novamente, e aí eu peço para os meus pais que eu queria ficar em Santo André, queria ficar em São Bernardo, porque eu estava envolvido com a paróquia, com o grupo de jovens lá, mas também fazia teatro. E eu fazia parte de um grupo de teatro de peças infantis que a gente estava indo nas escolas. E com 14 anos, 15 anos, eu estava ganhando dinheiro com essas encenações. E aí eu estava muito envolvido com isso, né? E meus pais deixaram eu ficar. Aí eu fiquei na casa de uma vizinha. E aí eu achava que estava ali, já estou aqui, moro, já estou crescendo, vou pro teatro, mas nunca deixei de participar da igreja. E era engraçado que eu ia participar de gravações, eu ia muito no SBT, participar dos programas, e eu levava sempre algum jovem comigo para conhecer esses bastidores, gravar Jô Soares, programa que tinha na época da Mara Maravilha. Eu entrava nisso tudo, né? E interessante que hoje tem uma produtora de TV, de arte, que ela foi fruto dessa ida. Quando eu levei ela, ela disse: isso aqui é a minha vocação, é o que eu quero trabalhar assim, nos bastidores e tal. E hoje ela trabalha nessa área. Então, assim, fui vivendo esse mundo. Aí não deu muito certo, fiquei um semestre, e aí eu volto para Caraguá novamente, com 15 anos. Aí em Caraguá, vou procurar a Santo Antônio novamente, porque com 12, 13 anos eu ainda cheguei a fazer crisma, e na Santo Antônio. E quando eu volto, e aí estava um padre, o padre Luiz, que era assim, é bonito, porque o dom que ele tinha, além de fazer um trabalho com a juventude, todo mundo queria ser padre. Ele despertava no jovem, não sei se até hoje, mas na minha época, a maioria das vocações que estavam no Seminário de Santos eram de jovens que ele despertou. Olha que interessante, hein? E era interessante porque na nossa época aqui, muitos, né? Acho que infelizmente acabou só eu que fiquei, né? Isso eu tenho contato com ele ainda? Tenho contato e até ele disse que viria agora nos 25 anos. Tô esperando. Ele me marcou muito nessa fase vocacional, dos 15 aos 17. Tem um ano que eu fico afastado da igreja. E depois eu fui olhar um pouco. Foi bem o ano em que a campanha da fraternidade era sobre a juventude. E naquele ano eu fiquei afastado. Depois eu fui entender. Eu tinha um grupo de amigos que descia de São Paulo. Eles passavam em casa. A gente ia para a praia final de semana, Martim de Sá, aquela coisa de curtir a praia. E depois eles me falaram, quando eu decidi entrar no seminário. Eles falaram: não teve jeito, né, Alessandro? Porque a gente ficava na praia até 7, 8 horas da noite, no sábado, no domingo, para você não ir na missa. E eu ia de carro com eles, de carona, e aí eu ficava esperando, né? Mas eu queria voltar para ir para a missa. Sim. E aí eu faltava. Nessa maneira que eu fiquei ali, com a influência desses amigos, né? Com essa situação que eu vivi, eu fiquei 1 ano afastado da igreja. Porque eu nunca havia me afastado de missa, de igreja, Grupo de jovens. de grupo de jovens. Aí minha mãe, aí tem o papel dela, ela chega para mim e fala: o que está acontecendo? Eu não vejo você mais rezando, eu não vejo você indo mais à missa,
E aí aquilo falei, E aí, era domingo de Pentecostes, eu vou no local que hoje é a catedral, era um galpão que estava ainda sendo construído, e conheço o Padre Luiz, e lembro que aí eu fui participar, era um cenáculo da Renovação Carismática, fui participar do cenáculo, e aí eu vi aquilo tudo ali sendo construído, né? E eu entro na fila para confessar, e aí eu começo a falar da minha vida, das minhas experiências. Aí eu lembro que o padre fala, então, olha a fila, né? Tem mais gente para confessar. Vamos marcar de ir durante a semana lá na Santo Antônio, e aí a gente conversa, porque agora é só os pecados mais rápido, porque a fila tá grande. E aí foi interessante que eu tinha que voltar para o centro, e eu vi que o padre estava indo embora. Eu falei, padre, o senhor me dá carona até o centro? Eu moro lá e tal, porque eu estava no Indaiá, né? E aí, eu lembro que ainda ficou 2 meses até eu procurá-lo. Aí, numa quinta-feira, era o dia que ele atendia, eu lembro o dia assim, porque ele fala, esse final vai ter um retiro de jovens. E aonde ia ser o retiro? No Sertão da Quina. Ele falou, esse final de semana tem um retiro de jovens, você não quer fazer? Só que eu namorava. E eu falei, quero, mas preciso falar com a namorada, preciso... E aí ela não queria fazer. Mas aí aquilo me chamou de novo, me despertou. E aí eu falei, eu vou fazer o retiro. E lembro da gente chegando aqui, o ônibus não subia, aí a gente ia ficar aqui embaixo, carregar as malas nas costas, o colchão, e travesseiro, e subir aqui para chegar até a Casa Emaús. Então, é na Casa Emaús que eu faço o meu discernimento vocacional. Olha que interessante. Porque aí eu começo a participar dos encontros. Aí eu retomo novamente toda a questão da minha juventude na paróquia. Sim. E aí tinha a pastoral da juventude, aí foi aquela fase dos caras pintadas, sempre a questão política sempre mexeu muito comigo, até esse padre, ele falava, eu não sabia se você ia ser padre ou se ia ser político, porque eu percebi que você tinha as 2 vocações, né? E aí a gente organiza dos jovens, do impeachment, do Collor, eu vivi tudo isso, né, na minha juventude. Fui e participando do grupo de jovens e participando. E aí, então, eu namorei dos 15 aos 17, e aí chega um momento, ela não me acompanha, e aí a gente começa a se afastar, começa a ficar estranho a relação. Aí ela fala, tá bom, prefiro perder você para a igreja do que para outra pessoa, né? E aí eu termino com ela. Sim. E aí comecei a fazer o acompanhamento vocacional. Era eu e mais. Isso foi depois, o término do relacionamento foi depois desse encontro aqui no... Foi, no depois que eu comecei a fazer os encontros aqui. Porque eu chamava para ela também participar, Sim. mas ela não gostava, não queria. E aí o Padre Luiz, na ocasião, ele fazia muitos retiros. A gente vinha para cá no carnaval. E passava 1 mês, 2 meses, tinha outro retiro, a gente vinha para cá de novo. Por isso hoje faz muita falta não ter uma casa de retiro. Faz. Muita falta mesmo. Né? O senhor passou lá pela paróquia São Sebastião, sabe dos retiros, a dificuldade de achar lugar. Sim. Né? Aqui, né, quando tinha, mesmo que era precário, mas o local já traz todo esse espírito de busca de Deus, né? E aí, no final dos 17, indo para os 18, aí eu faço acompanhamento. E aí aí tem as questões familiares, né? Que pode entrar nisso também. Sim. Você pode ficar à vontade, falar o que porque vier ao coração. Porque aí meus pais se separam. Meu pai vem, ele trabalhava em Bertioga, ele vem falar para minha mãe que não ia voltar mais. E aí fica minha mãe, eu e meu irmão, sem assim, minha mãe trabalhando como empregada doméstica, aluguel para pagar, eu 15 anos não trabalhava,
E aí surge a possibilidade da minha mãe voltar para Franca, para Ribeirão Preto, para um restaurante que uma irmã dela estava abrindo. E a minha mãe sempre trabalhou, né, na cozinha. Só que aí eu queria entrar no seminário. E eu fico em dúvida. Com 15 anos já estava decidido. Eu estava participando disso tudo, né? Sim. Acho ali nos 16, 17 anos. E aí com isso, Aí o padre fala, se você quiser ficar, a gente conversa aqui com a paróquia e você fica. Aí minha mãe vai com meu irmão para Ribeirão Preto e eu passo a morar na casa paroquial. Aí o padre falou, só que se você quiser morar aqui, fazer o acompanhamento vocacional, então você vai viver o que os jovens da sua idade vivem. Você vai estudar, você vai trabalhar de dia e vai estudar à noite. Era o meu 3º ano do ensino médio. Sim. Aí de manhã, aí durante o dia eu trabalhava, eu trabalhei numa casa de materiais para construção, depósito do neto, e que foi uma experiência muito interessante, por isso que eu estou falando, e eu vou desdobrando, vai aparecendo as histórias. Tinha um material que a gente usava muito do padre Jorge Boran, que era treinamento de liderança cristã, tinha um material, A Civilização do Amor, que era escrito por esse padre e uma teóloga. E eu andava com esse livro porque eu era encantado com aquele sonho ali da civilização do amor, que é uma expressão que Paulo VI utilizou. E um dia eu coloquei o livro em cima do balcão, porque no intervalo eu lia. Aí a mulher vê o livro, ela começa a chorar. Aí tá tudo bem? Ela falou, você lê esse livro? Eu falei, leio, eu sou a pastoral da juventude, sou da igreja. Eu falei, eu sou a autora desse livro, com o padre Jorge Boran. Olha só. E aí, ali no depósito, aí ela apareceu, eu falei, olha aqui, eu falei, aí foi muito bacana, assim, essa coincidência, né? E aí eu fiz esse ano de acompanhamento vocacional, e o padre era firme ali. Ele falou, olha, você vai trabalhar, você vai estudar à noite, final de semana pastoral, quero ver os horários que você vai acompanhar os jovens, e me deu lá. E aí eu já estava fazendo trabalho pastoral. Acompanhava ele nas celebrações. E aí no ano seguinte eu entro no seminário. Com a questão da minha idade, como faltava ainda o ensino médio, eu não fiz o propedêutico. Mas esse ano acabou sendo propedêutico, para eu poder... Longe da família, né? Já inserido no contexto. Já estava inserido ali. De trabalho, ele fazia a gente ler os documentos da igreja, ele fazia momentos de oração com a gente, não entendendo assim, hoje olhando, né, ele já tinha esse olhar de acompanhamento vocacional. Aí eu entro no Seminário de Santos, Aí já foi direto para o Seminário de Santos? Já fui direto. Mas já para o ingresso na filosofia. Aí como é que foi essa etapa, esse período lá? Aí eu prestei faculdade, que era reconhecido, né? Aí morei 3 anos na filosofia, no Seminário de Santos, Seminário São José. E é interessante, assim, porque a experiência vivida na Santo Antônio, como talvez eu era muito descolado, participava de um monte de coisa, e talvez não tinha muito essa imagem de um jovem tão piedoso, né? Talvez seja um problema isso até hoje, né? E eu lembro que eles... A paróquia, na época, ela fazia o envio do jovem, né? E fizeram de todo mundo, mas não fizeram o meu, porque eu acho que eles não acreditavam muito que eu fosse esse padre. E aí e na época eu tinha ganhado um concurso de lambada, porque sempre gostei de dançar, né? E aí quando o pessoal ficou sabendo, não, ele só vai lá para fogo de palha, o Alessandro não vai ficar, né? E por incrível que pareça, foi o que ficou. Só sempre teve essa aptidão assim um pouco artística, né? Também, né? Porque tinha essa... lá na adolescência era o teatro, né?
E depois a dança, né? Eu acho que vinha um pouco sempre essa inquietação Uhum. de ser além, né? De não ser igual, sei lá. Sim. Essas experiências que hoje a gente vai olhando e... E como é que foi esse período, assim, esse processo de vida comunitária, né? Dentro de um seminário? Olha, eu lembro o Dom Davi... É desafiador, né? O Dom Davi nos visitava muito, assim. Não muito, mas ele sempre visitava. E na primeira conversa, então, para mim, um jovem de 18 anos, nossa, o bispo, vou falar com o bispo, né? Uhum. E ele pergunta justamente isso. Como está sendo para você a vida comunitária? Aí eu falei para ele, Dom Davi, é impressionante como o outro revela quem eu sou. Uhum. Porque para mim o impactante era as pessoas viam em mim coisas que eu não via. Uhum. Numa brincadeira, no, né, até para tirar sarro, uma coisa. Mas aí aquilo tudo me chamava a atenção. E aí eu penso que eu começo um processo de autoconhecimento, Uhum. que a vida comunitária me mostrou. Né? E depois, o desafio, imagina, estudar filosofia. Nossa Uhum. Senhora, eu tinha Uhum. Kant, Hegel, um rapaz de 18, 19 anos. Eu falo que depois que eu terminei a faculdade de filosofia, que eu estava pronto para começar a fazer a faculdade novamente, porque aqueles textos, eu falei, gente, Sim, sim. e esses caras escreveram, o que eles falaram, né, para poder... Mas agradeço muito, assim, porque a filosofia me deu a leitura crítica, né, da vida, Uhum. de uma consciência crítica que eu não tinha, né? Sim. Uhum. E a filosofia ajudou muito a organizar minhas ideias, a pensar, né, Uhum. o que o mundo está vivendo. Então, por esses 3 anos... Naquele tempo já tinha essa... que hoje nós, né, o seminarista, ao mesmo tempo que ele vai se aplicando ali nos estudos, na vida acadêmica, ele também está inserido num contexto de pastoral, né? Aquele tempo já era assim. Sim, já. Eu fiz pastoral nos Morros de Santos. Que aí eu fui morar em Santos, né, no Seminário de São José, que ficava no Morro da Nova Sintra. Uhum. E aí, final de semana, a gente ia para pastoral. Uhum. Então, eu fiz pastoral no Morro São Bento, eu fiz pastoral no Quarentenário, na Vila Humaitá, em São Vicente, que eram bairros assim de periferia e que me edificou muito. Tem umas histórias assim muito interessantes. Uhum. No Morro, a gente fazia a encenação da Paixão de Cristo e aí eu fui fazer Jesus, né? Ainda naquela época dava para fazer Jesus. E a gente nunca conseguia chegar até o momento da crucificação. Uhum. Bagunça, né? Os jovens não iam, dificuldade de ensaiar. E aí eu vejo que isso acontece até hoje lá na paróquia. E a minha mãe morava em Ribeirão Preto. E ela vem passar a Semana Santa comigo, porque a gente não se encontrava, né? Tava longe. E aí quando eu vou ser crucificado, né, na hora da encenação, eles pegaram a minha mãe para fazer Maria. E eu não sabia, Nossa. porque a gente não tinha ensaiado. Na hora que eu levanto na cruz e minha mãe tá lá embaixo, foi uma das cenas, assim, para mim, mais impactantes, porque ela chorava, eu comecei a chorar, e aí quando me tiram da cruz e me colocam no colo dela, Uhum. a sensação das lágrimas dela caindo e escorrendo no meu corpo é uma das sensações, assim, mais emocionantes, assim, porque eu tinha que ficar, né, de morto, não podia mexer, não podia... Uhum. E ela se emocionando, e as lágrimas dela, eram tantas lágrimas, Uhum. que eu sentia as lágrimas dela escorrendo no meu corpo, né? Uhum. Então foi, assim, Nossa, que cena marcante. muito forte. Eu tenho até uma foto desse momento na cruz e ela embaixo, né? Uhum. Muitos foram um período, assim, muito intenso. Uhum. E depois dessa fase do período de filosofia, né? Foram 3 anos, né? Isso. E ao mesmo tempo fazendo a pastoral. E quando terminou ali a filosofia, naquele tempo já ingressava direto para a teologia? Já ingressava direto. Porque hoje nós temos um tempo, ano né, de de pastoral, né?
Naquele tempo já ia direto. Aí fui direto. E era na mesma cidade a teologia? Não. Aí eu terminei a filosofia, para você ver como a questão do relacionamento ficou muito forte para mim, que aí a minha monografia, né? A relação dialógica eu e tu. Uma dialética para o crescimento humano em Martin Buber, que era um autor judeu, teólogo e filósofo, né? Porque, assim, me chamou muita atenção a questão da convivência, e acabei, aí fiz a minha monografia a partir daí. Na teologia, era em São Paulo, porque em Santos não tinha faculdade de teologia. Ah, sim. Então, em São Paulo, tinha uma casa no Ipiranga. A gente estudava no Instituto Teológico São Paulo, que era uma faculdade de teologia onde tinha muitos religiosos. E aí foram 4 anos lá. E aí a gente subia domingo à noite e descia sexta-feira depois do almoço. E aí a gente descia para Santos para fazer pastoral em Santos. Nossa. Subia a serra e descia. Hoje a nossa diocese também vive isso, né? Sobe, e é muito próximo assim, a realidade. E aí no terceiro ano de teologia sai a notícia de que Caraguatatuba ia se tornar diocese. E aí o bispo senta com a gente e diz, olha, agora vocês podem escolher se vocês querem ficar em Santos ou se vocês querem voltar para Caraguá. Meus pais moravam em Bertioga, mas eu sentia assim que Caraguá estava precisando mais, além de eu ter vindo de Caraguá, né? Imagina, tinham 8 paróquias e 9 padres. A nossa região episcopal do litoral norte, né? O senhor está desde o início da diocese, acompanhando tudo. A diocese fez 27 anos. Testemunho ocular de todos esses bastidores. E aí, eu lembro, falei, quer saber? Eu acho que eu quero ser missionário. Acho que eu quero ser religioso. Não quero ser diocesano. Aí, eu vou atrás de algumas congregações. Sim. Porque eu queria ser missionário na África, na Amazônia. Essa inquietação continuava gritando dentro de mim, né? Isso ainda enquanto seminarista. Isso, diocesano na teologia. Teologia. Mas aí eu fui falar com o Dom Jacir na época, o Dom Jacir já tinha assumido, e ele era religioso, né? Ele falou, não preocupa com essa história de ser religioso, não. Você é diocesano, continue diocesano. Aí eu batia numa porta, não dava certo. Batia na outra, o padre não deu muita atenção. Fui numa outra, falei, eu acho que não. Deixa eu voltar para a diocese, né? E aí foi muito significativo, porque aí, definindo, eu comecei a fazer pastoral aqui. Então eu vim para Nossa Senhora das Graças, para Cristo Rei na época, né? Como seminarista. Então, meu quarto ano de teologia, eu estudava durante a semana em São Paulo e sexta-feira eu vinha para cá. Eu chegava em Caraguá, dormia na casa do diácono Paulo, que ajudou a fundar muitas comunidades quando diácono. Ele atendia aqui. Final de semana eu vinha para cá e depois subia para domingo depois do almoço subia para São Paulo. Na época quem era o padre aqui? Não tinha padre. Não tinha? Era o diácono. O diácono Paulo. Paulo. Sim. Ele que fazia as celebrações. Sim. Não tinha padre e então era a celebração da palavra, a gente buscava a Eucaristia e tal, e aí eu já começava a ajudá-lo nas celebrações. E quanto tempo foi que o senhor ficou ano. Seminarista? 1 ano. Porque aí no terceiro ano eu decido continuar na diocese. E aí interessante que quando eu chego aqui, o que tem? Um quilombo, a África, e uma aldeia indígena. No meu imaginário do que seria ser padre missionário. Missão, E quando eu chego aqui, tem essas duas realidades, Senhor, amém, é aqui. Louvado seja Deus. O Senhor me mostrou que eu não precisava ir. Sim, na igreja precisa de missionários. Sim. Mas no meu caso, ele disse, viu, era isso que você queria? Tem aí, vai trabalhar.
pelo menos deu a oportunidade de viver essa experiência que era um desejo do coração, né? Mas aí foi só um tiragosto, né? Porque eu fiquei só 2 anos, né? E aí uma coisa que nunca eu tinha pensado na minha cabeça, porque eu lembro quando eu era seminarista, eu olhava pro formador e falava, não, Uhum. ser padre formador, um monte de seminarista que fica falando mal de formador, que não gosta de formador. O formador é aquele que fica pegando no pé, sempre incompreendido. Uhum. Nunca que eu vou querer ser formador. Sim. Mas às vezes Nosso Senhor escuta as preces, Sim. ao contrário também. Mas nós vamos chegar lá nessa parte aí ainda. Tá bom? Mas eu queria saber também, aí, logo depois do processo, né, da faculdade de teologia, né? Aí já vem o anúncio de ordenação, os escrutínios ali e tal. Como é que foi vivido esse momento, assim, das proximidades da ordenação diaconal? Como é que foi receber essa notícia? Foi muito... Eu lembro que quando Dom Fernando veio falar, aí a ordenação diaconal foi 9 de junho, em dezembro. Eu me ordenei com 24 anos, porque eu ia fazer 25 só no dia 13 de dezembro, né? E aí eu tinha... no ano anterior, eu estava fazendo pastoral em Bertioga, onde meus pais moravam. Uhum. Isso a diocese entendeu, que eu podia fazer pastoral também na cidade onde meus pais moravam, onde eles tinham lá a pastelaria. E aí a gente faz esse discernimento, ele volta, aí eu venho para Ubatuba, terminando então a teologia, eu já ia ser ordenado diácono. Aí na minha cabeça assim, eu acho que diácono pode ficar 1 ano, né? 2 anos, deixa ficar. Mas a diocese estava num momento de urgência, né? Não tinha padre. Sim. Aí eu lembro que ele falou assim, vamos ordenar em abril? Eu não, novembro. Não, julho. Não, setembro. Aí ele Foram falou, negociando. eu fui junho, 9 de junho, dia de Anchieta, que era o padroeiro do seminário, né? Uhum. Aí dá 6 meses depois, que é o mínimo que a igreja pede, né? 6 meses de diaconato. E eu querendo que ficasse mais tempo. E esse período de diaconato eu foi vivi aqui. Vivido aqui também. E os primeiros anos depois... De padre aqui do também. padre. Então, e que ano foi a ordenação diaconal? 2000. 2000 e... Eu fui padre do ano 6 2000. meses? E 6 meses depois, 2001, fui ordenado padre. Ah, tá. E aí logo... Então a paróquia aqui viveu tudo isso, né? A preparação de uma ordenação, receber minha família de Franca, veio um ônibus para cá, que ficou no Sertão da Quina, que ficou na Casa Emaús. Então eu fui vivendo, eu falo que as minhas primícias sacerdotais foi vivido aqui. E aí esses você falou 2 anos, né, de sacerdócio? Foram vividos aqui. 2001, 2002. E 2003 eu assumi o seminário. Sim. E como é que foi essa experiência, assim, que pode lembrar dessa experiência sacerdotal? A diaconal e a sacerdotal, como é que foi esse processo? As responsabilidades, né, que recaem, né, sobre o pároco, né? Eu não tinha muita noção disso, não. Até no que eu escrevi um pouco para trazer na celebração de hoje, né, tem algumas imagens, assim. Tinha uma senhora que sentava na primeira fila da igreja, ela devia ter os seus 80 e poucos anos, e eu chegava aqui com 23, 24, né, 24 anos. Eu lembro que ela me olhou assim, de cima e embaixo. O senhor que vai ser o padre aqui? Esse menino? É muito jovem, não né? entrava, assim, eu falei, eu também não estou entendendo muito, mas sou eu que o Senhor pediu para eu vir para cá, né? Eu tenho uma imagem, assim, de uma vontade de fazer as coisas. Eu lembro que numa vigília pascal, nem isso é recomendado, né? Mas na minha cabeça, todo mundo tinha que participar da celebração. Eu celebrei 3 vigílias pascais. Sabe o que é isso? Eu dividi a paróquia em 3 setores. Sim. Eu comecei a celebrar às 18 horas. Corria, ia para a segunda, ia para a terceira. Eu fui terminar mais de meia-noite a terceira missa. A terceira vigília.
Nossa. Mas porque Sim, aquele ímpeto da juventude. aquele ímpeto né? da juventude. Sim. Falei assim, gente, esse ímpeto existe, porque eu vivi isso, de Sim. querer. A vigília é uma missa da unidade, é justamente o momento de reunir. Uhum. Mas ali, até na inexperiência, Uhum. eu achei que era o momento de, Sim. não, vamos descentralizar, as pessoas têm que ter acesso, têm que fazer a celebração. Uhum. Então eu lembro muito dessa experiência. Eu lembro que uma vez eu comecei a confessar. Eu lembro que no início eu tinha uma coisa meio que queria ser, reconheço o meia-culpa, né? Porque eu acho que não é isso que o Senhor pede. Queria ser meio herói, assim, sabe? De se sacrificar, de aguentar, de... Uhum. Eu lembro que eu comecei a confessar 2 horas da tarde. Fui terminar 10h30 da noite. E aí depois eu saí muito, muito cansado, muito... Falei, não, também acho que não pode ser assim. Uhum. Porque parece que eu ia testando meu limite. Sim. Hoje, falando aqui, parece que eu ia testando meu limite, até onde eu ia aguentar, né? De querer fazer, de querer... Éramos 10 comunidades, chegamos a 14, né? Aquela coisa de, não, nesse bairro não tem capela, a gente tem que começar as visitas lá. Não, mas nesse bairro também não tem, nós temos que... Então isso para mim foi muito forte, assim, daquilo que eu acreditava, né? Uhum. Eu lembro também, uma vez eu estava chegando e tinha um grupo de pessoas conversando, os padres chegavam aqui já com tudo pronto, decidido. Esse padre aí quer fazer reunião para tudo. Ele não sabe decidir as coisas, não? Na minha cabeça, era um Sim. modelo participativo, Sim. colegiado, vamos sentar, vamos decidir as coisas em conjunto, né? E o pessoal, né, é o padre que decide, ele falou, a gente obedece, né? Uhum. Então tinha esses choques, né, culturais, Sim. de geração, né? Uhum. E aquele modelo de sacerdócio, né? Sim. Quando eu olho assim, eu vivi, meus professores estavam vivendo a reforma da igreja, né? Uhum. O Concílio Vaticano II, todo um aprofundamento de uma igreja em reforma, como a melhor experiência que poderia ter acontecido. E eu vivi isso, né? Sou fruto do meu tempo de acreditar, né, nessa organização pastoral, nessa maneira de... E você chegar numa paróquia com uma diversidade, com uma pluralidade, com várias expressões, com aldeia indígena, com quilombo, para ir para o Bonete, né, de barco a pé. É. Então aquilo tudo entrava no meu imaginário. Trilha, né? De trilha, né? E de você ir naquele imaginário que eu tinha de missionário, falei, aqui é a terra de missão, a missão é aqui. Sim. E Ainda bem que assim, que o senhor já estava adaptado à realidade do litoral, né? Já estava aqui já há muitos anos, né? É um pouco diferente quando, sei lá, alguém vem de fora, de uma outra realidade, até se adaptar a isso, né? Então, esse período de 2 anos foi muito bem vivido, né? Tenho certeza absoluta que muitas histórias, muitas experiências o senhor viveu, né? E que elas também serviram de base para o crescimento, né? Da maturidade sacerdotal, humana, espiritual. E depois desse tempo, né, vivido, por que o senhor ficou 2 anos só, né, à frente da paróquia? O que aconteceu? então, Dom Fernando tinha um olhar muito atento, como que ele era o bispo que estava fundando a diocese, né? Ele se ordenou e veio para cá. Que também é um dia assim muito bonito, né? Porque a gente recebe a relíquia, que era a língua do Santo Antônio. A missa foi no ginásio ali, no campo, né, do ginásio de esportes que tem em Caraguá. E a gente vive ali essa experiência bonita. E no ano seguinte, Dom Fernando disse, nós precisamos abrir um seminário. Não tinha ainda. Não era diocese, tudo né? estava começando. Sim. O bispo não tinha casa. Ele foi morar com as irmãs da Santa Casa. O bispo não tinha carro. Na ocasião, a Diocese de Santos também passava por um momento de crise econômica. Eles falaram, não temos como ajudar vocês em nada.
Uhum. E além de assumirem os estudos meu, do Padre Mauro e... Não, meu e do Padre Mauro. De nós dois. A Sim. diocese assumiu. Uhum. Eu acho que chegou a dar um carro pro Dom Fernando. E aí o Dom Fernando chega aqui com a missão de começar tudo isso. É. E aí tinha uns padres de Santos que decidem voltar para Santos, né? Uhum. Que não quiseram continuar aqui. Sim. E aí tinha o padre Ricardo, que foi o que iniciou o seminário. Uhum. E ele fica... O seminário... No ano seguinte do seminário que abre, ele fica 2 anos. E aí ele fala para Dom Fernando, eu quero voltar para a Diocese de Santos. Uhum. E agora? Quem que a gente vai colocar Uhum. no seminário? E Dom Fernando disse, preciso de um padre que seja da Diocese. Uhum. Na ocasião era eu e o padre Marcos. Sim. O padre Marcos foi o primeiro a se ordenar, Uhum. 15 de abril, e eu, no ano seguinte, era o segundo padre. O padre Marcos já estava na paróquia, e aí eu estava chegando aqui, aí falou, eu preciso de um padre que seja da Diocese. E estou pensando em você. Tinha 27 anos. Uhum. E olha, confesso que eu não tinha entendido ainda o que era, para quem tinha se colocado por inteiro, Uhum. vivendo tudo que eu tinha sonhado. Uhum. E no começo, eu morava com o padre Almirã na catedral, Uhum. porque não tinha casa aqui. Aí eu morava com o padre Almirã, vinha atender aqui, até que a gente decide alugar uma casa. E aí, no período, aí a casa alugada, eu vinha, aí foi onde eu comecei a morar aqui, nessa casa alugada, lá na Maranduba. E quando eu vou para o seminário, aí ele fala, né, para deixar. Aí eu entendi. Eu lembro que quando o padre Zé Ailton chegou, eu falei, que sensação é essa? Porque eu tinha que deixar, né? Uhum. A sensação era que eu estava dando a minha esposa para outro homem. Uhum. Era uma dor. Uhum. Eu fui rezar, falei, Senhor, não estou entendendo. Aí, na oração, vinha assim, o povo não é teu, o povo é meu. Uhum. Eu pedi para você cuidar dele, não sinta dono. Agora o povo é do padre Zé Ailton. Uhum. Vamos para frente. Que aí o senhor, depois desse período, o seminário foi onde no Taubaté, começo? Já era já fomos para lá. na casa que é hoje? Na casa que é hoje. Ah, é? O padre Ricardo, ele abre o seminário na catedral. E aí, no ano que iria fazer a mudança de Caraguá para Taubaté, Uhum. aí ele disse que não iria. Aham. E aí foi aonde eu assumi. Entendi. Aí E aí teve tem que... um fato pitoresco. Ah. No primeiro jantar de recepção do novo reitor, não sei se o padre preparou isso, preciso ainda tirar essa para o padre Ricardo. Eu sento na cadeira, a cadeira quebra. Oi. E eu caio no chão. Nossa. Os seminaristas, o outro padre. Isso foi. Eu lembro que eu tava caído assim. Tá bom, gente, pode rir. Vamos rir. É isso mesmo. Precisa. Que eu acho que os meninos devem ter ficado assim, né? Nossa senhora, o padre vai ser o nosso reitor. Agora nós vamos dar risada na cara dele, né? E aí, assim foi o início do seminário em Taubaté. Aí o padre Ricardo vai embora e aí a gente assume tudo lá. Uhum. Aí o senhor fica lá por quanto tempo no seminário? Fico 4 anos. Uhum. Aí a mudança do bispo. Uhum. Aí a gente acompanha todo o processo da vacância. Uhum. Aí quando o Dom Altieri chega, e aí ele começa a investir na questão da formação. Aí você já aparece na história, né? Aí aí 2006 Dom Altieri chega e já propõe
para eu fazer o estudo em Roma, Uhum. de formadores, né? Sim. E aí eu fico lá os 5 meses. Uhum. Aí, julho de 2007, ele pede para abrir o propedêutico. Uhum. Aí é onde eu fico os 3 anos no propedêutico em Caraguá. Aí o Padre Mauro fica no Seminário Maior Uhum. e eu abro o propedêutico. Uhum. Que o primeiro propedêutico foi ali nas dependências da catedral, né? É, Só ficou por 3 anos ali. fiquei por 3 anos. Então foram 4 no 4 Seminário no Maior Seminário Maior, em Taubaté. e 3. E a gente chegou a abrir até um propedêutico lá, Uhum. mas não era muito com o Dom Fernando mesmo. Uhum. Eu era o formador do propedêutico e o formador do Seminário Maior. Mas aí com a mudança de Dom Fernando, aí a gente não fez mais o propedêutico. Uhum. Aí quando o Dom Thierry chega, ele retoma. Uhum. Aí funda-se. Depois quando o senhor estava no seminário em Taubaté, não tinha a responsabilidade paróquica, ficava exclusivo do seminário. No Mas propedêutico também. No final de semana, eu ajudava as paróquias, né? Porque Sim. não tinha como... Sim. Faltava padre, tinha a questão da animação vocacional. Sim. Eu, não parei muito, não. Uhum. E no propedêutico, eu fico como vigário da catedral. Ah, sim. Com o padre Dislau. Dislau. Sim. O polonês. E aí ele pede para ir embora. E aí eu vou assumir como pároco. Assumiu a catedral. Aí eu deixo o propedêutico. E assume a catedral. E assumo a catedral. Ali o senhor ficou por quantos anos? 11 anos. 11 anos. Vamos juntando e contando as histórias, contando os anos para chegar nos 25. É. E aí, com 33 anos, Dom Altieri chama para ser vigário-geral. Uhum. E fiquei 13 anos como vigário-geral. Sim. Assumido com Dom Altieri. Depois, Dom José. Ainda fico alguns anos com ele. Uhum. E aí, falei, tá bom, né? Vamos. Então, o senhor assumiu Até beber água aqui, tô pedindo água. O senhor assumiu algumas funções, né, importantes. O senhor também chegou a ser coordenador de pastoral, não? Não. Vigário-geral, né? E membro também dos conselhos, né? Presbítero, colégio de consultores, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, Uhum. porque você tinha que decidir, né, sobre a vida das pessoas. Né? Uhum. E talvez muitos não entendam determinadas situações por essa responsabilidade. Né? Uhum. E depois dessa experiência de 13 anos, né, na catedral, penso que muitas experiências vividas ali também, né? Depois desses 13 anos vividos ali, qual foi a paróquia seguinte, a experiência posterior a esse tempo? Então, aí eu fiquei 11 anos na catedral, e aí que misturou ali um pouco a questão de ser vigário e depois pároco, né? E aí Dom José pede que abrisse a nova paróquia, né? Nossa Senhora Aparecida, na Ilha Bela. Ah, sim, a da ilha. Aí da catedral. Isso foi que ano? 2016. 16. Porque ia ser o ano de 300 anos de encontrada a imagem, né? De Aparecida. E aí eu vou para poder abrir a paróquia no ano. Vai fazer 10 anos já que da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Que não é mais a mais nova, né? Não é mais a E depois dela já tivemos... Teve a Santa Rosa, teve a São Maximiliano. Sim. Aí, quanto tempo o senhor ficou lá na Nossa Senhora Aparecida? 2 anos e 10 meses. Não deu 3 anos. Então, só tem uma história interessante que aconteceu lá, né? Não sei se seria interessante também o senhor lembrar da imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, a gente recebe a imagem facsímile. E aí, o que eu pensei? Falei, a imagem está aqui nos visitando, eu não conheço, né, as comunidades, então nós vamos organizar a peregrinação da imagem com eu levando a imagem de Nossa Senhora e também conhecendo a comunidade. Aí a gente vai com a imagem até Castelhanos, que é essa praia que fica do outro lado da ilha, né, que tem o mar aberto. E aí, quando a gente estava voltando do Canto do Gá, que era uma comunidade que ficava afastada ali da praia de Castelhanos,
a gente está em cima de uma caminhonete. Tinha uma pessoa que morava ali, era católica, ela que nos foi apresentar essa cachoeira com as famílias que moravam lá, e a gente peregrinando com a imagem de Nossa Senhora, ainda todos os cantos e recantos dali. Quando a gente está chegando na praia, a gente olha assim no mar, tem um casal se afogando. Ela gritando, pedindo socorro, e o rapaz já afogado. Ele estava de bruço assim na água, né? Ela me passa a imagem, a gente para a caminhonete, ela me passa a imagem, aí eu falo, eu lembro que a gente desce da caminhonete, eu vou num canto assim com a imagem de Nossa Senhora, diz meu Senhor e minha Nossa Senhora, né? Se for da tua vontade, né? Realiza um sinal para esse povo. Porque não tinha capela lá, o catolicismo tinha esfriado. E aí foi assim, uma loucura de sequências do que... Aí essa senhora correndo para tentar achar alguém que pudesse salvar, porque não tinha muita gente e o pessoal não tinha se mobilizado, assim, não estava sabendo muito como fazer, porque o mar era bravo, né? E aí ela consegue um pescador que entra no mar, e aí depois ele vai dizer, na hora que eu vi o rapaz afogado, eu falei, então eu vou atrás, ele já morreu, eu vou atrás da mulher que ainda está pedindo socorro. E milagrosamente, porque geralmente quando a pessoa afoga, o mar engole, né? O corpo dele foi se aproximando da beira do mar. Aí nisso o pessoal entra na água para tirar o corpo, coloca ele na praia, e a pele dele já estava de alguém que tinha morrido. Porque perde a tonalidade, né? Sim. E já ter vivenciado também essa questão da pessoa morrer na tua frente e tal. E o olho dele, o globo ocular, estava inchado, assim, como se ele tivesse com o olho para fora, assim. Era uma imagem muito estranha. Aí vem uma médica irlandesa para fazer os primeiros socorros. Ela conseguiu achar uma pessoa que falava inglês para explicar para essa médica o que estava acontecendo, porque infelizmente a médica brasileira não saiu do lugar. Ela faz os primeiros exercícios de respiração, de colocar água para fora, e aí impressionantemente a cor dele foi voltando, o olho entra dentro do globo ocular, acompanhei esse processo com os meus olhos, que a terra há de comer, né, como diz a expressão. E quando ele volta, ele diz, eu morri? Aí todo mundo, você morreu? Você estava morto? Né? E aí quando ela é tirada da água com vida, eu vou até ela, né? Falei, desculpe assim a maneira de perguntar, mas eu sou padre, estou aqui com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, isso que a gente presenciou aqui foi um milagre. Ela falou, padre, nós estamos em lua de mel. Nós nos casamos no sábado, era uma terça-feira. Ela disse, o padre consagrou o nosso matrimônio à Nossa Senhora. E a mãe dele, ela apontava para o rapaz que estava deitado, envolto naquela manta, né, térmica. E a mãe dele reza o terço todo dia. Nós ficamos assim, sem... Porque depois eu fui tentar falar com alguns médicos, né? Quanto tempo uma pessoa fica sem ar, afogada? Porque geralmente você vê, né, histórias, né, de sequelas, de um monte de situação. Porque assim, a gente não tem o tempo, né? Porque é uma movimentação tão grande que você não sabe se foi que tudo isso foi num minuto, tudo isso foi em 10 minutos, 15 minutos, porque era aquela coisa assim, a gente descer, correr, pegar e entrar na água. Quanto tempo foi isso? A gente não conseguiu marcar, né? E aí depois, quando a gente liga, ficamos 1 hora esperando o bombeiro chegar, que até chegou de helicóptero e por terra. Eu lembro que eu pegava minha túnica para mostrar onde a gente estava. E aí ele vai, eu vejo a hora que o bombeiro tira o escapulário do pescoço dele
Eu vi essa cena, aí nós ficamos em Castelhano, a gente conseguiu ir, né? Uhum. E aí à noite eu liguei, né, pra ela, eu peguei o telefone e falei, como que ele tá, né? Falou, padre, você acredita que ele perdeu a aliança e não perdeu o escapulário? Uhum. Mais um sinal. Não são sinais da nossa fé, né? Sim, sem dúvida. É. E o pessoal da região, eles tiveram conhecimento desse Então, fato? tiveram conhecimento, né? Eles falam, né, do milagre de Castelhanos. Até o padre Marcelo, né, colocou lá na parede da igreja essa cena, né, Uhum. para que nunca esqueçam dessa história. Uhum. Mas eu digo assim que o milagre ele talvez não tenha terminado ainda. Uhum. O casal, que eu lembro que quando eu ligo para a gente poder falar, que a gente queria contar a história, né, a gente tem que testemunhar isso, né? Aí ele diz, eu quero que não coloque meu nome. Eu falei, mas por quê, né? Eu falei, eu não quero que... A minha mãe é muito idosa e ela vai... Tenho medo dela passar mal, ficar preocupada, né? Porque eu lembro que quando eu olhava para ele tinha um olhar de resistência. Do Uhum. tipo assim, o que o senhor tá fazendo aqui? Uhum. Né? Não sei qual era a história dele na vida Sim, religiosa, sim. com a mãe, mas me vinha isso, né? Um certo olhar de resistência que eu não estava entendendo. Aí quando a gente fala com ele à noite, ele disse não que ele falou, eu vou contar a história, mas eu quero que não coloque meu nome porque eu não quero que a minha família fique sabendo. E eu falei assim, mas a sua mãe precisa saber que as Ave Marias que ela rezou não foi em vão. Uhum. Ele falou, sim, mas eu não quero que ela saia. Eu falei, Uhum. tá bom, tudo bem. Né? E aí a gente levou a história pra frente, né? Uhum. Eu lembro que até Dom José contou pro legado pontifício, né, que vem em nome do Papa Francisco para celebrar os 300 anos, Uhum. Dom Damasceno, ou Dom Orlando, acho que foi Dom Damasceno. O Dom José que conta, né, que aí estava o representante do Papa, e aí Dom Damasceno chama o Dom José e fala, conta do milagre de Nossa Senhora. Uhum. Então chegou até o Sim. Uhum. como história, né, como Sim, experiência. sim. E aquilo foi, olha, assim, de sensação, de Uhum. testemunho. Mas depois vinha duas imagens, né? Quando que o milagre acontece? Nós estávamos em missão. Uhum. A gente precisa sair. Uhum. A gente precisa fazer missão. Sim. Para os milagres, para os Uhum. sinais acontecerem. Uhum. Porque é quando a gente é obediente ao Uhum. que Jesus pediu. E é uma família que ele salva. Uhum. Assim, isso tudo depois veio caindo, Sim, assim, como sim. reflexão para tentar entender, né? E o que a gente foi usado naquele momento para Sim. poder testemunhar Sim, tudo e o senhor isso. fala de missão, volta aquele desejo inicial, né? Que o senhor falou lá daquela dúvida, da vida religiosa e tal. E o milagre acontece justamente numa missão, né? Numa missão. É. E o senhor ficou, assim, 2 anos e meio ali na Nossa Senhora Aparecida, né? É isso? 2 e 10 meses, quase 3. Quase 3 anos. E depois, bom, viveu uma experiência intensa ali, né? Sim. E foi uma E... experiência intensa, e eu falo que eu vivi ali a graça do começo. Uhum. Dom Thierry usava muito essa expressão, Sim. porque a comunidade estava muito fervorosa, esperando, né, para se Uhum. tornar paróquia, Sim. e o povo muito participativo, generoso. Então, assim, tudo estava acontecendo muito rápido, né? Uhum. Uhum. Era a reforma, era para terminar a igreja. Uhum. Então, foi um período muito intenso, Uhum. né? E aí, terminando, aí quando o Dom Fernando pede, que aí é quando você vem Uhum. para cá, né? Sim. Aí quando você é transferido de lá, Para Caraguá, você vai para Caraguá primeiro. né? Aí já tô lá 7 anos. Uhum. 7 anos que você saiu de Então, São mas Sebastião. assim, aí da ilha, quer dizer, da Ilha Bela da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, só vai Para São para Sebastião. São Sebastião. Está há quanto tempo lá já? 7 anos. 7 anos. Então, de lá eu fui para Caraguá, isso. Passei em Você Caraguá, ficou 4 lá, né? isso. Aqui você já tá quase 4 já. Não, tem 3. 2 e indo para 3, né? anos. Uhum. Então, e agora, falou da infância
eu me lembrei, né, de que o senhor também faz o senhor falou que na infância gostava porque tinha a Santa Missa para as crianças e tal. E hoje o senhor, na Paróquia São Sebastião, o senhor também promove esse momento lá com as crianças, né? Então, eu sempre me sentia desafiado, né, de fazer a missa das crianças, porque tinha sido muito especial para mim, né, quando criança. E interessante que em termos assim, é aquilo que vem como intuição ali do momento, né? Eu sento com elas, a gente interage, brinca. Quer dizer, isso não era feito na minha época quando eu era criança, né? Mas das crianças sentirem que aquele momento é com elas. Eu é vejo delas. alguns vídeos, né? Vai bastante criança, né? As crianças gostam, né? Dessa essa dinâmica. Assim, Sim. né? E aí a gente vai construindo esse momento ali com elas, né? Aí eu tento fazer ali um momento com elas e depois, né, a própria homilia para os pais, mas a graça delas trazerem os pais. Sim. E o quanto elas gostam ali também de interagir, de testemunhar. E aí é uma forma que os pais estão participando também. Então hoje você está há 7 anos na Paróquia São Sebastião. E, bem, penso que é difícil falar talvez seja mais fácil falar por onde passamos do que onde estamos. Não sei, né? Não sei como é que é essa realidade, mas penso que também as experiências não se repetem, né? Assim, cada paróquia, cada lugar, né, tem o seu costume, o seu jeito, o seu estilo, né? E como é que tem sido, né, essa passagem ali? 7 anos, olhando um pouquinho para trás, agora completa 25 anos ali, né? Ali. Então, desses 25, 7 são vividos ali, né? Eu acho que assim, uma que talvez o começo tenha sido muito desafiador pelo desafio de deixar, né, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, por aquilo que a gente estava vivendo, com aquela sensação de que podia fazer muito mais coisas, né? E depois eu lembro que eu chego no final de semana do ECC, que sempre tem frutos muito bonitos lá, né? Muitas famílias e casais que se casam, E aí, no ano seguinte, começa a pandemia. Então, assim, são experiências, assim, de provações, porque talvez eu percebo que nesses 25 anos, eu sempre busco estabelecer relações, né? E com a pandemia, todo mundo se afastou, né? Eu lembro que eu tinha 2 preocupações, né? A continuidade do trabalho da juventude, como também continuar o trabalho que existe com a Fraternidade Povo de Rua, né? E justamente com a pandemia, acaba tudo isso. Sim. As gerações ficaram virtuais, né? Eu falei, Senhor, e agora? Como que vai ser daqui para frente? Falei, para juntar esses jovens depois de novo. Eu falei, poxa, Senhor, né? A gente vai até logo comigo, né? Não vai acontecer. O mundo estava em pandemia, a pessoa, nossa, logo comigo, né? Mas aí a gente foi reconstruindo, né? Sim. Toda a experiência, né, com as pessoas que a gente viveu ali. Ali eu vivi esses desafios de me tirar, talvez, desse lugar seguro, né? Que eu talvez. Porque a gente vai buscando esses lugares seguros, né? Eu lembro que foram 15 dias, me sentia o Jonas correndo de Deus, né? Porque a gente morava na Vila Amélia, né? Porque ia ser começada a reforma, que não começou, né? E aí eu tinha feito o propósito que eu celebraria todos os dias a missa online. Sim. Então era a minha maneira de não me perder naquela confusão toda. E não, a missa eu vou celebrar online. Sim. Então eu tinha que sair da Vila Amélia para ir até a Matriz. E quando eu passava, eu via aquele povo perambulando pela rua, né? Os moradores de rua, as pessoas que tinham ficado desempregadas. Era cena aterradora, né? E aí começou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Falei, Senhor, eu não conheço ninguém aqui.
Não tem condições de... Aí no outro dia, andava, ia de carro até o centro, aquelas pessoas pedindo comida, não tinha comida. Dá-lhes vós mesmos de comer. Falei, Senhor, eu não vou iniciar isso. Começamos uma briga. Aí, passados 15 dias de resistência, na hora que a gente lança esse desafio, Sim. 14 pessoas se colocam à disposição. Uhum. E aí, Uhum. deslanchou. Uhum. Não teve um dia que não ficou sem comida. Sim. Não teve um dia que chegava gente lá, porque aí começou aquela coisa de cancelar festa, de cancelar aniversário. Uhum. E aí, como o pessoal sabia que a gente estava fazendo, ia chegando. Chegava comida. Chegava coisa de festa que não ia ser usado mais. Uhum. Foi assim, Sim. de viver aquilo. E aí fizemos 100 dias de missa online, 90 dias de marmitas, né? Foi a Uhum. marmita solidária. Uhum. Nós fazíamos 110 marmitas por dia. É. Foi muito, muito intenso, assim, viver toda Então, aquela... olhando para trás, nessa realidade que o senhor viveu lá, eu penso que foi assim, a pessoa certa na hora certa, com a dinâmica que isso tem, né? Para poder fazer essa engrenagem funcionar, né? Precisava de alguém naquele momento lá, com essa dinâmica para a coisa caminhar. Penso isso, sabe? Aí né, a gente viveu ali todas as experiências, assim, um relato, assim, que é muito significativo, aí a gente se aproxima da vida daquelas pessoas, né? Uhum. E chega uma jovem com seu namorado de Tubarão, ela era, os dois. Imagina, os dois vieram a pé Uhum. e chegaram em São Sebastião. E a gente tentando salvaguardar a vida dessa menina, né? Ela era muito nova, tinha 20 e poucos anos, via que os dois estavam ali na dependência, a gente tentando tirar ela dele, via que a relação era muito tóxica e muito difícil de convivência. E a gente tentando, uma vez a gente conseguiu tirar ela dele, ele achou ela onde ela estava e perdemos ela de novo. Aí até um dia que ele tenta enforcá-la, e aí ela vai pedir ajuda. Eu quero ir embora. Eu quero voltar para minha casa. Uhum. Então é agora. Mamo roupa, troca de roupa e faz a mala. E aí os ônibus não estavam funcionando. Mas o avião estava. Uhum. Vamos atrás de passagem. Uhum. A passagem era R$ 247. Juntamos esse dinheiro, aí foi para casa da Priscila, a Bruna e o Marcelo iam levá-los lá. Impressionante. No dia seguinte chega uma pessoa, padre, uma doação para vocês, para ajudar nas comidas, nas coisas que vocês estão fazendo. Uhum. Na hora que eu abro o envelope, Uhum. R$ 247. Então nós vivemos a providência de uma maneira palpável. Uhum. Sim. Né? E essa menina, a gente fala até hoje, fui visitá-la em Florianópolis. E então, assim, foi que Deus permitiu da gente poder viver tudo isso lá, né? Sim. A novena, né, da bênção de São Sebastião. Uhum. Aí depois vem as festas, né? Festa de janeiro. As festas de janeiro. Você chegou em Eu cheguei em julho e aí já tinha a festa de 2019, né? Já. Para fazer. Já estava encaminhando. Sim, já. Sim. E aí a nossa paróquia é a única que fez a festa naquele ano, né? Uhum. Porque aí em março tudo fechou, Sim. né? Uhum. E aí, quando a gente estava ali tentando retomar, assim, a minha sensação era que eu não conseguia organizar a paróquia, né? Uhum. Nós ficamos 3 anos naquela... Sim. Não faz festa, se faz... Eu falo que lá foi um lugar que eu fui, assim, muito embate, muito criticado, né? Porque ali você está no centro, tem todos esses embates. Uhum. Eu lembro que um ano lá, 2 anos, 21, e aí passou a pandemia, mas tinha todo mundo com aquelas gripes, né, fortes, e eu lembro que
eu fui na rádio falar que a gente ia começar a fazer a festa, né? E as pessoas são duras nas redes sociais, né? Isso mesmo, vão na festa São Sebastião. Primeiro prêmio é um caixão, né? Eu falei, gente do céu, o povo aqui, o pessoal vai em cima mesmo, né? Chegaram a falar isso? Saiu. Eu fui falar na rádio Morada lá que a gente ia fazer uma festa com máscara, com todas as. Vamos lá jogar bingo. O primeiro prêmio vai ser o caixão que você vai ganhar. Então, assim, a gente se depara com tudo isso, né? Uhum. Aí depois vem o desastre, né? Vem toda a questão da catástrofe, sim, né? Sim. Aí ficamos 4 meses com o salão só a serviço das doações que chegavam, das coisas que eram encaminhadas. Então, assim, eu no primeiro momento, eu falo que, assim, dizer que eu venho organizando ou fazendo alguma coisa em relação à paróquia, a sensação é nos últimos 2, 3 anos. Sim. Porque os primeiros 3 anos A pandemia foi responder essas coisas mais imediatas, né? Uhum. E aí, com a graça de Deus, a juventude que retoma, né? Com os jovens lá da Pastoral da Juventude, né? Pode deixar de lembrar dos jovens que estavam ali e seguraram ali a onda junto comigo, né? E para não perder esse fio, né, que a gente vinha construindo. Aí a comunidade de Santa Maria Eufrás, aí tem toda a experiência com a irmã Geralda, né? Sim. Que também esses dias tive uma experiência muito bonita com a irmã Geralda. Ela volta, né, ela vai para... A irmã Geralda é uma santa mulher, uma mulher que viveu 40 anos da vida dela trabalhando com os últimos, com os mais pobres, com as prostitutas, uma pessoa assim extraordinária. E aí as irmãs um dia chegam essa semana lá, padre, ó, a gente tem esse presente para o senhor que a irmã Geralda mandou. Falei, quem foi lá, né? Quem que foi? Quem que teve com ela? Quem que trouxe? Falou, não, padre, desde o ano passado esse presente está aqui guardado, que era para a gente entregar na semana que o senhor fizesse os 25 anos. Aí era uma xícara escrito 25 anos de padre. Que maravilha, que impressionante, né? Não é? Sim. Esse carinho, né, de alguém que preparou. Uma santa mulher e uma santa lá embaixo, Sim. De uma... E vivendo tudo isso, todos esses desafios e... Chegamos aos 25 anos. 25. Lá no começo, talvez essa pergunta muita gente faz, né? Poderia imaginar que chegaria assim, né? Quando chegar, acho que talvez nem pensasse. É interessante que a gente não consegue pensar isso. Né? Uma que você vai vivendo o dia a dia. Sim. Né? Você não para, como que eu vou estar com 25 anos, né? Uma coisa que me chama muita atenção, que eu lembro quando eu olhava para outros padres, né? Falei, será que eu vou ser um padre construtor? Será que eu vou ser um padre pregador? Será que eu vou ser um padre... né? E você também não sabe, né? O que a vida vai te fazer para você... Então é interessante isso, você olhar e ver que você vai respondendo aos desafios que você também, que a paróquia vai te modelando também, né? O seu desafio, a sua missão, né? A vida espiritual, a palavra de Deus. Sim. É impressionante como a gente vai, né? E acreditar que o Espírito Santo que foi conduzindo tudo isso. Sim. Então, e agora, depois de, né, completando esse ano, 25 anos de sacerdócio, assim, o senhor tem, obviamente, uma bagagem que não tinha, né? Esse é o ciclo natural da vida. A gente vai vivendo as experiências, vai acumulando né, bagagem, né? Maturidade, enfim. E depois de toda essa experiência, eu pediria que o senhor, né, dissesse aí para quem está nos acompanhando, né? Esse bate-papo, talvez alguma mensagem que flua do coração, aquilo que o senhor, né, inspirar, né, nesse ano jubilar, né, que o senhor está vivendo, né? Penso que esses dias, né, até organizamos o tríduo vocacional, tenho me sentido responsável por despertar mesmo, né? Como despertar no coração da juventude, como um dia, né, que um padre despertou a minha vocação, de conseguir ser esse sinal também, né, para que mais jovens entendam o que Deus esteja chamando, né? E a resposta que se deve dar, né? Sim. Então, acho que esse
chamado vocacional. Eu sou responsável também por novas vocações. Uhum. Há um fio, né, que conduz, o fio de ouro, né, que vejo esses sinais de Nossa Senhora, né? Uhum. Seja da minha paróquia de origem, seja celebrar a primeira missa aqui, aos pés de Nossa Senhora, Uhum. todo a história, né, mística e espiritual que esse lugar tem. E aí, esses dias, voltando, né, para o lema da minha ordenação, Uhum. o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Uhum. Me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Uhum. O Senhor fez eu tentar ser fiel a isso, Uhum. Sim, para não ficar longe, né? sim. E isso Uhum. não sou. É interessante como a gente cada vez mais fica indigno, né? Tipo Uhum. assim, não é merecedor, não é, mas acreditar, né? Uhum. Uhum. Acreditar que um dia o Senhor acreditou que eu Uhum. podia ser padre. Sim, sim. E é o que estava no início de tudo, né? Aquela inspiração inicial, ela vem à tona agora nos 25 anos, né? Aliás, ela sempre esteve, né, presente a cada dia no seu ministério frutuoso, né? Mas agora me parece que nos 25 anos acho que passa um filme, né? Das experiências vividas e essa necessidade talvez de um ressignificar, né? O ministério, a vida sacerdotal. Que a experiência da vida do Senhor, né, sirva, né, para que muitos jovens, rapazes, moços também se sintam, né, chamados, né, não só à vida religiosa, sacerdotal, vida consagrada, mas também a vocação no matrimônio, né, ser bons cidadãos, ser exemplos, né, luz, né, no meio do mundo no qual vivemos, né. Então, Padre, agradeço muito, né, a presença do Eu senhor que aqui, agradeço. né, foi muito edificante para mim, Até me emocionar. muito edificante para mim, né, recebê-lo aqui. O senhor sabe o quanto eu, né, tenho uma estima pelo senhor, né? E eu também, pelo Senhor, Isso. saiba disso. Sempre digo, talvez seja até repetitivo, né? Muitas vezes, mas quando cheguei na diocese em 2008, né, fui recebido ali pelo senhor e o padre Mauro, né? Que tiveram uma conversa comigo, enfim, aquele processo de admissão na experiência na diocese de Caraguatatuba. Então, mais uma vez agradeço a presença, né, do senhor aqui. Vamos celebrar com alegria, né, com toda a paróquia, essa paróquia que o acolheu, né, no início do seu ministério. Agora tem a oportunidade de abraçá-lo aí nos 25 anos, né, comemorando junto com o senhor. Amém. Tá? Muito obrigado mesmo. Deus lhe pague. Amém. Eu que agradeço de poder mexer nessa experiência afetiva da vida, né? Sim. Estamos inteiros, buscamos sempre. E parabéns por criar um espaço como esse, né? Ajuda a ser um acervo, né, de memórias e histórias da diocese, de todos que por aqui passam. Uhum. E colabora muito também, né, Sim. com a comunicação na nossa diocese. Amém. Obrigado, Padre. Amém. Peço que você, então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, deixe o seu like, se você gostou, né, desse conteúdo, deixe lá o seu like, né, faça a sua inscrição, ajude a divulgar também, né, esses bate-papos, essas conversas, penso que são muito edificantes, né, e nos ajudam muito a refletir sobre a vida, né, sobre as coisas naturais da vida, sobre as vocações, enfim. Então, que você continue, então, acompanhando o canal. Todos os dias você recebe o breve comentário do Evangelho, né, diariamente. Você pode também acessar lá o canal. O canal Uma História de Fé. Peço, então, que o Padre Alessandro nos dê a bênção. Louvo e agradeço ao Senhor, né, de há 25 anos poder abençoar. Eu digo que é sempre
aquilo que de mais imediato eu posso oferecer, né? Quando eu não era padre, o meu abraço. E agora, como padre, meu abraço e a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. As graças de nossa querida Mãe Santíssima e São Sebastião desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.